Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E aqui comigo, mais uma vez, voltando a pedido de várias pessoas, Jussara, por favor, se apresente. Hello, pessoal! Para quem não me conhece, eu me chamo Jussara Prado, sou psicóloga e responsável pela primeira clínica especializada em saúde mental de LGBTQIAPN+, aqui em Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. Sou uma mulher cis, branca, bissexual, de Ponta Grossa, Paraná. Maravilhosa. E a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre solidão. E se vocês ficarem até o final, a gente não vai ficar só falando solidão, não. A gente vai dar umas dicas práticas também pra fazer amizades, conhecer pessoas. E eu acho que se você tá vindo direto nesse episódio aqui, é um bom complemento você voltar lá no episódio, como a gente falou sobre rejeição, porque a gente também vai fazer alguns links aqui sobre esse episódio que a gente lançou, que é muito bom, inclusive tá dentro dos meus favoritos do Sapa Justa. E é isso, né? Jussara, como começar esse assunto que nos aflige tanto, né? Querendo ou não, eu acho que a gente sempre passa sobre isso. Eu recebo várias mensagens de ouvintes falando sobre solidão, sobre como fazer amigos e tal. E eu acho que é importante a gente destacar, né, que não é culpa da gente, né? Às vezes a pessoa leva isso pra individualidade dela e tal. E eu acho que tem possíveis causas, principalmente aqui fazendo recorte da comunidade LGBT, como o preconceito, a rejeição familiar. A gente podia começar falando um pouquinho disso. O que você acha? Olha, a gente pode começar por qualquer parte que você quiser, porque no fim a gente vai costurar tudo mesmo. É verdade. Tem muita coisa conectada, né, quando a gente tá falando de saúde mental LGBT e algumas questões que a gente vive como a solidão, a solitude. Lembrando que a solidão e solitude são coisas que se diferem, né? A gente vivenciar uma solitude de vez em quando é bom, faz bem, mas se sentir só, né, num estado de solidão, de isolamento, daí é uma coisa mais séria que precisa a gente ficar atento, né, isso. Mas, eu não sei quantos anos você tem, a tua audiência tem, mas na minha época de velha, né, a gente conhecia pessoas na rua, na escola, como os antigos incas e maias e astecas faziam, sabe, assim, antes do advento da internet. Aí veio, né, muita essa onda de o chat da UOL e outros, e afins, Orkut, e assim, até onde a gente chega hoje, né. Eu vejo que a internet, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, porque muitos acabam ficando atrás do computador e se isolando de uma maneira meio que sem querer querendo, desses contatos sociais presenciais. Mas a internet também ajuda para quem não consegue ter esses contatos presenciais, né? Então é meio que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Nesse ponto que você falou, eu escutei um podcast de uma especialista em fazer amizades, só que é um podcast em inglês. Eu acho que essa fala dela é muito interessante. Se você fica usando a internet de forma, digamos, passiva, só scrollando a tela, só consumindo muita coisa assim, sem participar, sem ter uma troca, você pode se sentir mais sozinha. Mas se você usa as redes sociais socialmente, né, digamos assim, se você faz parte de fóruns, né, grupos, né, a gente tem um grupo de Telegram do Sapa Justa, mas você participa comentando, conversando, conhecendo pessoas, isso pode ter uma coisa positiva de você encontrar pessoas que têm interesses em comuns. Então, às vezes a gente lê sobre isso, a internet é a vilã, tá deixando as pessoas mais sozinhas, mas às vezes é como você tá usando, né? Ela pode facilitar, porque tem gente que tem muita ansiedade, ou tem pessoas com deficiências, tem várias outras coisas que não possibilitam tanto a vivência offline, né, digamos assim. Até no contexto que a própria pessoa LGBT se encontra, de uma família às vezes muito rígida, muito autoritária, que não deixa a pessoa sair e se encontrar com os amigos, ou não deixa convidar amigos para casa, o contato social pela internet é muito benéfico, né? E como você falou, essa postura passiva, meio que, tô só aqui de espectador da vida, do universo e tudo mais, realmente traz essa sensação. E junto com isso vem mais aquele combo de caminhão de bosta das redes sociais, que é você fica só ali scrollando na timeline, você fica comparando a sua vida com a dos outros, você fica comparando relacionamentos dos outros, a família. Então,
quando você tá num contexto não muito saudável e acaba acontecendo esse isolamento de alguma forma, nossa, olha, todos os LGBTs têm uma família super saudável que apoia, todos os LGBT têm uma relação saudável, aí, tipo assim, todo mundo que tá ali na internet é maravilhoso, perfeito, e a sua é a pior de todas. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque, obviamente, a gente não vai postar os boletos que tá em atrás na rede social, né? A gente vai postar só coisa bonita. Então, tem que cuidar com isso também, que também pode aumentar esse sentimento de solidão. Verdade. Também o oposto, às vezes, né? A pessoa fica só no Twitter lá, Ai, gente. recolhendo ódio. Não faz bem, não. Gente, depois de posicionamentos extremamente transfóbicos do Elon Musk e afins, eu acho que todo mundo que é LGBT deveria sair do Twitter, sabe? Não tem nem por que a gente ficar lá. É só um gostinho, uma amostra grátis de Chernobyl ali, cara. Não é uma rede social muito saudável, não, viu? Verdade, tem que sair de lá. Sou meio dependente ainda, mas nada de bom me traz aquela rede. Eu tô por lá por perfil profissional, né? Mas eu vou te falar, faz muito tempo que eu não entro lá. Eu sei que tem opções agora. Ai, Blue Sky, o nome do negócio, parecido com o Twitter. Eu não sei se esse nome. Eu acho que é isso. Enfim, sabe? Ver alternativas e outras que a gente tem por aí já há um tempo que muita gente não conhece. Grupos de Telegram. Tem gente que não sabe que Telegram tem uns grupos aí muito maroto, com séries, livros, de podcast como o seu, pra fazer essa troca, né? Também não sabe do Reddit. Nossa, o Reddit tá num dos meus favoritos. Eu comecei agora, né? Porque eu sou uma idosa. E aí eu entrei lá e eu tô fascinada, porque é tipo o fórum, que como eu sou antiga da internet, eu tinha costume de entrar em fóruns. E eu tô gostando bastante. Se você escolhe, assim, as comunidades interessantes, tem muita coisa legal. Eu tô aprendendo a mexer por agora. Eu não tenho tanta experiência, mas vi muita coisa legal lá. Não sei se infelizmente ou felizmente, os que eu gosto de participar do Reddit são aqueles que te dá raiva e úlcera, sabe? Que é dos pais tóxicos, não é narcisista, relacionamento... Coisas assim, aquele eu sou babaca. Nossa, eles são muito bons. Esse sou babaca eu já vi. E aí eu tô ali, né? Não trabalhando, porém também, né? Mas é gostoso. Então, quando a gente tem essa postura mais ativa nas redes e procura aquilo que pode nos ajudar, esse sentimento de solidão, ele dá uma diminuída. Uma das coisas que a gente sempre recomenda na clínica, né, que eu tenho para os pacientes, se você não tem uma rede social, uma rede de apoio, rede social não da internet, mas uma rede de apoio, pessoas que você possa se conectar, comece pela internet, busque grupos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é assexual, né? Seja DM ou ex-estrito, procure grupos na internet, porque você vai achar, você vai conseguir fazer essa troca, vai conseguir se entender melhor, vai conseguir até elaborar coisas ou levar coisas para terapia e fazer contato com outras pessoas que se identificam assim como você. E essa identificação nas relações é muito saudável, a gente se sente mais conectado, aproxima, cria mais intimidade e relações mais genuínas. Então tem que procurar sim grupos, vai lá, comenta, dá um like, não precisa chamar a pessoa já para sair de rolê no primeiro dia, não é isso, né? Mas vai fortalecendo e saindo aos pouquinhos desse casulo que muitas vezes a gente se coloca por qualquer coisa, né? A vida acontece e em algum momento a gente se percebe que tá trancado ali numa concha, não só isolado, mas se isolando de alguma forma e com essa sensação de solidão extrema. E a gente tem que fazer passinhos de bebê para sair dali, né? E assim, o celular tá na sua mão, não precisa sair no bar no primeiro dia, é só abrir o grupo ali na mão ali, né? Ou o grupo do Zap ou do Telegram, tá na mão, então não tá difícil fazer esse movimento, né? Mas às vezes a pessoa, ela passou, tipo alguns relatos que eu escuto, né? Às vezes ela passou dentro da base familiar uma rejeição, foi ali numa escola, teve uma rejeição, ou no ambiente de trabalho, e essa rejeição voltada por ela ser uma pessoa LGBT. Às vezes é difícil para essa pessoa entender que ela pode encontrar-se em outro espaço, né? Às vezes a mentalidade dela vai se voltar só sozinha porque sou assim, porque... né, vira muito um autoflagelo, alguma coisa assim, né? Dá uma de Gabriela, né, nascer assim, sou assim, vou morrer assim, ninguém vai me querer assim, né? E insira aqui todo o episódio de rejeição que a gente fez. Sim. Tem alguns pacientes que eu encaminho o episódio para ouvir. E, nossa, eu tive que ouvir em pílulas, assim, porque tem muita coisa naquele episódio. É muita informação. São vários socos e chutes, assim, psicológicos na nossa cara. Aquele episódio foi muito bom. Mas assim, ó, não tem como uma pessoa LGBT não ter internalizado tudo o que existe de Chernobyl na sociedade. Ponto. Não tem como. Por que não tem como? Porque a sociedade é estruturada dessa forma e a gente
nasce, cresce, se desenvolve e continua vivendo nessa sociedade. E o que tem na estrutura dessa sociedade? A gente tem racismo, a gente tem machismo, a gente tem misoginia, a gente tem sexismo, classicismo, LGBT, fobia, a gente tem xenofobia, a gente tem uma cacetada de coisas ali na estrutura dessa sociedade que vão atravessar todas as pessoas, ponto. Principalmente pessoas dentro de categorias minoritárias, que foi as que eu citei. Não é só LGBT, mas pessoas com deficiência, pessoas pretas, negras, pardas, pessoas indígenas, pessoas de outras etnias e raças. Então, qualquer pessoa que se caracterize numa categoria minoritária, ela vai sofrer muito mais todo esse estrutural da sociedade. Não só o que vem de fora, então, da família, da igreja, da escola, do trabalho, do tiozinho da esquina que vem de espetinho, como também internalizado. Porque tudo isso que vem de fora, a gente vai internalizando. Sabe aqueles comentários assim, crianças são esponjas, absorvem tudo? Uhum. É real, tá? Então, desde quando a gente está na barriga da pessoa que gesta, nos é imposto vários tipos de violências contra a nossa identidade, seja ela de gênero ou de orientação sexual. Então, lá na barriga da pessoa que gesta, sabe-se que órgão genital esse bebê tem. Logo, denomina-se gênero. Logo, com esse gênero vem expectativas e normas sociais e papéis e expressões de gênero. Logo, já define-se qual vai ser a orientação sexual desse bebê. Ali, 4 meses, tá ligado? No primeiro ultrassom que mostrar qual é a genitália dessa criança. Começa aí as violências. Eu acho que não precisa nem entrar na questão do chá de revelação. Vamos pular isso aqui, insira aqui, que isso aqui não... Além de tudo, a breguice com violência. Exato. Então assim, mas por que é violento você supor que esse nenê que nasceu com uma vagina é mulher e por que isso é violento? Bom, porque papéis de gênero por si só é uma construção social. A gente não tem corpos que são apenas pênis e vagina. A gente tem corpos intersexo. E quando a gente fala que só tem 2 gêneros, né, a gente está violentando a existência de pessoas intersexo. A gente está invisibilizando e quase meio que fazendo uma tentativa ali de acabar com a existência desses corpos. Intersexo não é só pessoas que têm essas 2 genitálias que a gente conhece, mas questão de hormônio, de cromossomo, vai além. A gente tem relatos de pessoas intersexo que só souberam que eram intersexo porque fizeram um teste de DNA e aí acusou que algo de errado não tá certo aqui, não tá batendo com o que a gente entende. Aí que ela veio entender que tinha hormônios do gênero que ela não era identificada no nascimento. E aí, sabe aquele, quando encaixa a pecinha, agora eu entendi por que eu me senti estranho, deslocado a vida inteira, né? Tenho muita passada de pano, seria até muito brando, mas existe uma coisa muito forte dentro da própria medicina, né? Cabe até um episódio só sobre isso, porque é uma violência provada, né? Indicada dentro da medicina. Legalmente, hoje a gente tem respaldo e recursos para proteger essas crianças, esses jovens, porque o que acontecia mais? Não que não aconteça hoje, mas o que acontecia mais antes? O médico, né, beleza, tirava aquela criança da pessoa que estava gestando, e aí, é menina, é menino, ou não está de acordo com o que eu esperava ver, vamos resolver agora. Então, às vezes, nem a família estava sabendo para dar autorização. Então, tem muito casos assim, que bom que diminuiu, mas ainda não acabou. E aí, por que eu tô dando toda essa contextualizada? Então, a violência já começa ali, quando sabe-se da genitália dessa criança. Aí, eu não sei como é que foi pra você, Lê, eu não lembro muito bem se a gente falou sobre isso no episódio de rejeição, mas eu sempre me identifiquei como uma pessoa assim, olha que legal essa calça larga, por que eu não posso usá-la? Não, porque você é menina, tem que usar vestido. Então eu sempre bati de frente nessas expectativas de gênero quando era criança, ainda enfrento, mas hoje com muito mais sofisticação e elegância, e mandar um belo vai tomar no seu cu, você não manda na minha vida. Mas quando criança, a gente não tem recurso para lidar com isso. A gente acha que tá certo, a gente tá errado, entendeu? Eu acho que entender isso me ajuda muito hoje em dia, porque eu tive vários momentos. Na infância, eu sofri muito com isso, porque eu só queria me vestir como as pessoas achavam que era dito de menino. Eu só queria brincar com coisas que as pessoas falavam que era de menino. E aí eu sofri muito na infância, e essa coisa da solidão mexe muito com essa parte da infância também, porque o que acontecia? As meninas
meninas não queriam brincar comigo porque eu não queria brincar com as coisas que eram ditas de meninas. E os meninos não queriam brincar comigo porque eu era uma menina. Então, então eu era muito sozinha. Eu achava alguns amigos ali entre os renegados também. Eu tinha um amigo que ele tava ali porque ele não queria brincar com as coisas que eram ditas de meninos e era o inverso de mim, né? Então a gente ficava amigo porque a gente inventava historinha, brincava de uma coisa que era só nossa. Isso tanto de vestimentas como de brincadeiras que diziam que era. Depois cresci e me encontrei numa certa idade me apegando muito ao que era dito feminino, porque falei, não, encontrei um conforto aqui, as pessoas estão me tratando melhor quando eu me visto no que é dito feminino. Aí depois fui de encontro com outras coisas, não é tanto isso que eu quero. E fiquei ali no meio termo, sempre achando um desconforto que também gerava, quando eu me entendi como lésbica, eu percebi, tá, agora minhas amigas héteros, elas, tipo, não estão batendo alguma coisa assim sobre... Elas estão falando só de se relacionar com homens. Aí não tô me identificando com ela. Mas também não consigo me identificar com os homens porque objetifica as mulheres. Tipo, também não me identifico com isso. Então você vai se perdendo. Eu, como uma mulher lésbica, me encontro nessa solidão em vários aspectos por conta dessas coisas que vão acontecendo. E ainda sou uma mulher lésbica branca, né, porque tem a solidão da mulher lésbica negra e que é desfém, outras camadas, mas eu me identifico nesse campo. Só que a informação nesse sentido me ajudou muito, porque eu comecei a ver, cara, eu não sou o problema, né? Como você estava falando, eu estou inserida numa sociedade muito problemática. Isso, a gente estava pintando um cenário que meio que todo mundo caminha igual na família, assim, né, exigindo padrões, expectativas. E quando a gente tem umas famílias meio esquizofrênicas, assim, usando esse termo aqui no cenário, no contexto de piada. A minha família, eu acho muito louca, porque é o seguinte, toda família é doida, tá? Já dando de antemão, todo mundo é doido, toda família é doida, todo mundo é assim, porque ó, a sociedade doida que a gente tá, né? Da família, todos brancos, loiros, dos olhos verdes. E eu não sei quem já me viu, a Lê tá me vendo, mas o meu cabelo, a cor original dele não é azul, tá? E nem loiro, ele é castanho escuro e meus olhos não são verdes. Então, dentro dessa família que já é branca, e eu sou branca também, eu já era diferenciada nisso aí. E o que acontece? O meu biotipo de corpo é puxado pela família do meu pai, que eu respiro na frente de uma lasanha, eu tô engordando. O que isso aconteceu? O que isso trouxe pra mim? Os meus primos mais velhos iam perdendo roupa, porque eles estavam crescendo. Ao invés de eu receber as roupas da minha prima, que era magérrima, eu recebia dos primos. Então, ao mesmo tempo que me davam roupas, entre aspas, de menino pra eu usar, porque, né, era mais barato, também não podia, porque não, tem que usar vestido. Então, assim, véi, o que eu faço? Daí eu fico pelada pra resolver essa incógnita, né? Então, isso quando não tem essas mensagens confusas que vêm da família. Ou por questão da religião, que pega muito também, famílias religiosas, muito. Então, uma hora exige um comportamento, outra hora exige um comportamento contrário. E, cara, imagina a cabeça de uma criança, de um adolescente, às vezes até adulta ainda, a gente fica assim, não faz sentido nenhum, mas passando por tudo isso, sem o discernimento que hoje, enquanto adultas, a gente tá tendo. Imagina a confusão, e toda essa confusão dentro de si leva essa incongruência, essa desconexão da própria identidade LGBT, vira sintoma também. E também leva essa solidão, porque você citou ali um trecho da tua vivência enquanto mulher lésbica, né, quando você entendeu. Eu lembro que com 8 anos, eu tava curtindo, assim, seres humanos, estou me interessando. Tudo bem, não saindo pra cima de todo mundo, mas eu tava assim, será que é normal isso aqui? E quando eu percebi que eu não tava de acordo com o que vendia-se como normal, aí eu comecei a entender certas coisas, eu não vou falar com qualquer um. Então já as amigas que eu vivenciava, que eu ia pra escola, que eu brincava na rua, tinha um segredo ali, eu não contava aquilo. Pra minha mãe, eu não contava aquilo. Aquilo era só meu. E ficou como só meu por muito tempo. E isso acaba gerando também mais um distanciamento das relações sociais. Com quem que eu vou dividir isso aqui? E se eu tiver errado de dividir isso aqui? E se me levarem no médico? Ou coisas piores que a gente já viu na sociedade? Se eu for espancada, se eu morrer por causa disso aqui, né? Então, a própria confusão com a identidade ou de estar inserido num ambiente extremamente LGBT-fóbico e a pessoa se identificar como LGBT, isso por si só já causa um pouco esse sentimento de solidão. Você pode estar rodeado de pessoas, ir para almoços de domingo na família, a família gigantesca,
mas é você com você mesmo sabendo disso de você. É como se esse segredo, né, te deixasse nessa solidão, porque eu li muita coisa sobre como fazer amigos e tal, pra gente gravar aqui com um pouco de referência, mas nem tudo funciona, eu acho, né? Mas uma das coisas que eles falam é sobre você se conectar com outra pessoa é, de certa forma, se deixar vulnerável. Mas como é que você vai se deixar vulnerável com uma coisa que você nem compreendeu direito, ou que a sociedade está falando que é errado? É muito intenso, né? Sabe o que é mais curioso? Que você tocou num ponto que é muito comum em pessoas LGBT, que é o medo da vulnerabilidade. E esse medo da vulnerabilidade muitas vezes pode levar a desenvolvimento de quadros ansiosos. Aí, eu quero só fazer um disclaimer aqui. Por isso que é importante a gente, quando a gente vai buscar uma psicóloga, a gente saber que psique a gente tem lá atrás. Porque uma pessoa LGBT e uma pessoa não LGBT, elas podem ter os mesmos sintomas ansiosos, mas o que causa como trabalho é completamente diferente. A pessoa não LGBT, ela pode ter medo de se colocar como vulnerável, por quê? Porque todo relacionamento que ela teve, ela foi traída, nana. Ponto. A pessoa LGBT, olha todo esse recorte que a gente tá fazendo. A pessoa não LGBT não faz nem ideia disso aí. Nem passa na cabeça dela, né? Seja ela hétero ou cis, ela não tem essa noção. E ela vai sofrer por outros motivos. Não é que um sofrimento é maior que o outro, mas sofrimentos são específicos. Então, cada sofrimento tem a sua especificidade, né? Então pensa, a gente fez lá a questão da criança na barriga que gesta, ele tá falando da infância, e quando chega na adolescência, que na teoria do normal, entre aspas, do desenvolvimento, a gente tem até um livro na psicologia chamado Síndrome Normal da Adolescência, né? Que é o jovem em busca dos seus pares, ele quer ir em busca daqueles que ele se identifica, as famosas panelinhas na escola. Eu tava na panelinha dos roqueiros. Porque não tinha panelinha de viado, entendeu? Senão eu tava lá também. Mas não tinha. É verdade, na minha época também não tinha, não. Porque era uma época muito fechada ainda. Por mais que, putz, eu sou dos anos 90. Pra mim, anos 90 foi ontem. Só que 30 fucking anos já, entendeu? Olha quanta mudança a gente teve. Hoje a gente consegue identificar. Tem algumas escolas que tem as panelinhas LGBT, né? Mas na minha época não tinha, porque ainda era muito fechado, era muito velado. Eu vim de uma cidade mais interior ainda do que Ponta Grossa, uma cidade que tinha 10 mil habitantes que eu nasci. Então, você não tem referência nenhuma. Esse é outro ponto da solidão, né, da dificuldade LGBT fazer amizades. Você não tem referência de relacionamentos saudáveis. E esse ponto que você falou também de interior, eu recebo bastante mensagem de pessoas do interior. E assim, é uma diferença que a gente tem que contar, assim. Você está numa capital, tem algumas facilidades para ir. Com certeza. Eu nasci numa cidade chamada Engenheiro Beltrão, que tinha 10 mil habitantes na época. Eu fui para Campo Mourão, que é onde eu passei mais tempo na minha vida, lá tinha 90 mil habitantes. E agora eu tô em Ponta Grossa, que tem 300 mil. Ponta Grossa não chega nem aos pés de Maringá, de, acho que Londrina e Curitiba, mas, cara, comparado com Campo Mourão e Engenheiro Beltrão, aqui você tem balada, aqui tem rolê LGBT. Quando eu fui a primeira vez, eu fiquei, então é isso, você está numa cidade, é isso, você viver uma balada sendo você, é isso, é essa sensação de liberdade, cara? Na cidade interior não tinha. O que você tinha? Você tinha os arraiados da cidade, festa de igreja. Eu não sei como é que é pra galera, mas nos anos 90, a catedral da cidade, de 10 mil habitantes, fazia sei lá, qualquer coisa relacionada a datas religiosas aí, que é feriado, e a cidade toda. Esse era o rolê da cidade. Como é que você vai em LGBT ali? Medo de ser queimado na fogueira, né? Não dá, entendeu? Ou queimado na fogueira ou crucificado, né? Igual Jesus, que inclusive defendeu até a prostituta. Então, assim, né? Fica aqui a inserção de críticas a práticas religiosas, né? Então a gente, por mais que a gente queira ir em direção aos nossos pares na adolescência, vai depender do contexto do que a gente está inserido, se a gente vai conseguir ou não. Então digamos que no milagre do universo, mesmo na cidade interior, ela olha para uma pessoa no colégio e bate aquele olhar, você é, né? E aí as duas se identificam como LGBTs e vamos nos colar aqui, porque é nós contra o mundo agora. Vamos dizer esse milagre aconteça, porque não é com todo mundo que acontece. Aí você só tem essa pessoa. A pessoa falta, você entra em desespero, o que eu vou fazer? Isso quando ela é da turma ainda ajuda, quando não é, piorou. E isso é uma coisa que eu penso, reviver na minha história de vida, né? Que quando você acha alguém LGBT, você se gruda naquela pessoa. E aquela pessoa pode ser não saudável, né? E você fica dependente daquilo. Porque assim,
acho que é muito importante você ter amizades LGBTs. Tipo, eu tenho minha amiga de infância de 14 anos que é uma mulher hétero. E assim, ela é incrível, é realmente a definição de aliada, sabe? Só que pra mim algumas trocas fazem sentido com mulheres lésbicas, com mulheres bis, outras trocas são com pessoas trans, com homens gays. Eu acho que faz diferença. Eu tenho minha cota hétero, eles que são a cota da minha vida. Não que eu acho que não possa ter ótimas pessoas héteros, porque eu acabei de falar que minha melhor amiga de infância é. Só que faz bem você. Só que eu tenho 35 anos. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu acho que eu tenho amizades saudáveis, mas eu passei por muitas amizades não saudáveis, pelo desespero de ter amigas sáficas, por exemplo. E a gente tá só na ponte do amizades, né? É, sim. Quando a pessoa LGBT, ela só encontrou até então uma pessoa pra se relacionar. Aí aquele famoso, não, deixa eu ficar com essa pessoa super tóxica, e abusiva e violenta, porque senão eu vou ficar só. Verdade, porque tem muita gente que, a minha namorada é a minha amiga. E aí tem coisas que vêm disso, né? Tem muitas mulheres que terminam, depois continuam amigas das ex, e algumas são saudáveis, outras não. Mas é um rolê perigoso, porque acho que você tem que ter amizades fora desse relacionamento. Eu não vou ficar diferenciando questão LGBT nesse ponto. Qualquer relacionamento, seja ele hétero ou LGBT, não dá pro casal se fechar em si. E assim, casal, a gente tá olhando para esse recorte aí da norma, né? Porque a gente tem a não monogamia, a gente tem poliamor, tem trisal, tem diversos. Mas casais que se fecham em si, que ficam aquela relação de codependência, gente, isso não vai dar bom. Não vai dar bom. Vai misturar tanto que não vai saber mais onde começa um, onde termina o outro. Isso é muito perigoso. Não só para a convivência, que pode vir a rolar uma relação abusiva, mas para nossa própria identidade. Isso acontece bastante na adolescência. Você já conheceu uma pessoa assim? Inclusive, quando eu era mais nova, adolescente também, eu via essas meninas fazendo isso, eu ficava num sangue fervendo. Depende do namorado ou da namorada, ou do namorade, gosta de uma coisa. Eu conheço gente que é assim até hoje. A pessoa é boleira. Nossa, porque, meu Deus, eu amo ver futebol. A pessoa é motoqueira. Nossa, eu amo andar de moto. Geminianos, isso. Aquelas. Vai pegar porque eu sou geminiana, tá? Não vem não. Tô brincando. Não vem não, não vem não. Nem vem com isso. Tô brincando, é porque eu tenho uma pessoa que eu conheço que era geminiana. Não é por isso que a pessoa faz isso, tá? É essa falta de integração com a própria identidade, de não saber o que que ela é, quem ela é, o que que ela gosta, o que que ela não gosta. Então, eu gosto da pessoa, aí tem outra questão, esse medo de ficar só, né, antes só do que mal acompanhado. Ao contrário, a pessoa prefere ficar mal acompanhado do que só. Então, deixa eu me moldar a esse outro pra ele ficar, entendeu? Só que não ficar saudável. E o preço fica caro pros dois lados, né? Nossa, cara, a custo de saúde mental, que é o mais caro ainda. Porque dinheiro, você estando saudável, você trabalha, você tem dinheiro. Agora, saúde mental, já foi, tem mais como não. E aí, se molda para não ficar só, para não esse medo de abandono muito grande, essa antecipação da rejeição. Nossa, se eu falar o que eu penso, vai terminar comigo. Então, deixa eu botar uma máscara aqui. E não tem como. O ser humano, quando ele não tem a liberdade para ser ele, quando ele não pode viver a sua autenticidade, né, tanto na questão de liberdade quanto na questão da sua própria identidade, vai adoecer. E isso vai repercutir não só para si, né, do tipo adoecimento, mas a forma que ele vai jogar isso para fora. A nossa essência, e eu não quero usar a essência na palavra de somos LGBT, porque a nossa essência assim não é com essa visão, mas a essência do ser humano, ela é uma energia tão forte que qualquer forma que a gente tente aprisionar isso de alguma maneira, seja dentro do armário, seja debaixo do tapete, seja não falando coisas para as pessoas porque a gente tem dificuldade de se posicionar por medo, vai sair. Essa energia ela não consegue ser domada, ela vai sair por algum lugar. Seja você sendo cavala e usando aquele famoso passivo-agressivo na comunicação, ou de outra forma, sonho, pesadelo, sintoma, tendo comportamentos de risco, se colocando em situação de risco. Então, relações sexuais desprotegidas, uso e abuso de álcool e drogas, se colocando em relações não saudáveis, seja mantendo relações familiares que não fazem sentido nenhum manter, amizades e relacionamentos afetivos que são extremamente tóxicos, de alguma forma vai sair essa energia. Quando a gente não tem a consciência de ver, de saber que isso está acontecendo, quando a gente não tem a autorresponsabilização de, não, eu preciso fazer algo com a minha vida e tem que ser algo positivo pra mim, vai ter essa vida aí que não é nada saudável.
Aí, assim, né, a taxa de suicídio é muito maior em LGBT, por conta de tudo isso, e mais um pouco ainda que a gente não citou. É muito complicado. Eu consigo identificar vários fatores e também consigo identificar alguns comportamentos que eu já tive, viu? Até por falta de compreensão do que estava acontecendo. Eu falo que eu estudo sobre a monogamia, mas eu não sou monogâmica não praticante. Ao contrário, é não monogamia ou a monogamia? Eu tenho afeição sobre a não monogamia, mas eu não pratico ela. Entendi. Eu sou igual. Eu também super critico a monogamia, que é uma construção social, inclusive veio aí para aprisionar mulheres, né? Já éramos objetificadas desde então para poder passar os bens para outros homens. Mas as estruturas sociais me amarram demais. Eu não consigo pensar hoje numa relação não monogâmica com o meu digníssimo, mas a gente já teve um trisal, então eu, assim, evoluída. Mas por que eu falo isso? Vou fazer 6 anos que eu namoro. E eu e minha namorada, a gente tem várias coisas em comuns, mas a gente tem muitas coisas diferentes também. Até na questão de se energizar. Eu já trabalho em casa de home office. Eu preciso, às vezes, ir na rua, eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu gosto de conversar, conhecer novas pessoas. E ela não, é tipo assim, a energia dela às vezes é ver série, maratonar e tal. Então, se eu for me condicionar ao que só ela traz energia, eu fico mal. Se ela for ficar saindo o tempo todo, ela vai ficar mal. Então, a gente é muito tranquilo com isso. Provavelmente as pessoas vão me ver na rua aí, quem for de Belo Horizonte, quase nunca ela vai estar. Porque eu tô saindo com meus amigos, tô fazendo outras coisas, que é o que me diverte. E pra mim, isso é o suficiente. E no passado anterior, em outras relações, teria muito briga de tipo, você não sai comigo, você quer ir embora, ou a pessoa, você quer sair o tempo todo, porque você acha que a outra pessoa tem que fazer exatamente o que você gosta, ser exatamente do jeito que você é. Tá grudado o tempo todo por alguma insegurança de ficar só, né? E já me moldei em outras relações, outras pessoas já se moldaram a mim. E eu acho que se encontrar nisso é muito saudável. E por que eu falo da não monogamia? Porque a monogamia, do jeito que ela é hoje, ela é muito prejudicial. Essa hierarquia de relações eu acho muito complicada. Então, para mim, várias coisas fazem sentido. A parte de ficar com outra pessoa, eu ainda não senti vontade, ainda não me veio isso, sabe? Não vou falar que nunca vai ter, porque eu acho que isso é uma coisa que vai saber, né? Aí é ser muito inocente, né? Ou aquele negócio de que você coloca um cavalo, o cabresto que fala que você não vê pro lado. É muito inocente pensar dessa forma, porque assim, somos pessoas. Dentro desse corpo enquanto pessoa, a gente tem hormônios, tem coisa rolando aí. Pra quem se identifica alossexual, que é uma pessoa que tem interesse sexual, sente desejo, é afim, curte muito, né? Se você vê uma pessoa que você se interessar, você vai ficar, que vontade de estar nessas carnes. Mas vai depender da sua maturidade, se você vai tendo uma relação monogâmica ou não. Então tudo depende. Mas não é um problema de olhar. Olhar não arranca pedaço, olhar não é feio. Você tá permitindo o olhar. Sonhar não é feio, ver aqueles dorama LGBT que tem. Ai, gente, meu Deus, como eu amo aquilo ali. Muito bom. Não é feio, entendeu? Não é feio você ter um momento seu pra se masturbar, sem ser com a parceria que você tá. Não é feio. Eu penso assim, ó, cada relação tem os seus combinados. Se não tá legal, ou reveja e faça outros combinados, ou veja outra relação. Não quebre com os combinados. Mas eu quero, né, pular cerca ali, tá naquelas carnes, mas eu não quero falar pra pessoa que eu tô, não quero terminar. Não dá pra ter tudo na mão, né, meu anjo? Você tem que decidir uma coisa, né? E aí eu penso que a não monogamia, ela olha para essa questão do ser humano, de que a gente vai se interessar, e às vezes não é porque não ama quem a gente tá, e é possível sim amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, porque são amores diferentes. Da mesma forma que a gente falou que são sofrimentos diferentes, não que um é maior que o outro, existem amores diferentes. E não é que um é maior que o outro, são diferentes, porque as pessoas são diferentes, né? Muitos acabam se amarrando em relacionamentos monogâmicos por medo da solidão, medo de ficar só. Se eu abrir a relação, se a gente for pra não monogamia, eu vou perder ele. Se a relação, ambos, né? Não sei se ambos só olha pra a relação de duas pessoas, não sei. Não sou da língua portuguesa. Mas se as pessoas na relação querem abrir a relação pra não monogâmica, pra poliamor, pra trisal, não pode ser igual a ideia de casal cis hétero ter filho. Tipo, a relação não tá legal, vamos ter um filho pra resolver. Se a relação não tá legal, abri-la não vai resolver também, viu? Vai só piorar. Então, se você tem essa vibes na monogâmica e você gostaria de experimentar isso,
Primeira coisa você tem que ver se a pessoa que você tá afim, se ela é dessa vibes também. Porque não dá, a gente vai colocar ela num ponto que, se ela também tiver essas questões, como a gente tá citando aqui, é capaz dela aceitar com medo de ficar sem você. E o contrário também. Se alguém colocar isso pra você, não pode aceitar por medo de ficar só e de terminar a relação. É igual relação, você não sabe se vai dar certo, não vai abrir pra tentar resolver, não vai no programa ou ultimato pra resolver, que vai dar errado. Aquele casamento às cegas. Não, velho, não. Sabe o que você faz? Terapia, seja individual cada um ou de casal, sabe? Vai trabalhar essas questões, ou resolvê-las, ou você vê que a relação não é isso e você quer outra coisa e pronto. Inclusive tem um episódio de não monogamia aqui que eu também acho muito bom, do Sapa Justa, recomendo todo mundo ouvir lá, porque a gente fala de um jeito bem interessante. Mas o que eu acho que é interessante sobre a não monogamia, que independente de você querer ficar com outras pessoas, acordar ficar com outras pessoas, é essa coisa que mais me pega sobre a hierarquia de relações. Porque nós, LGBT, repetindo uma coisa heteronormativa, heterocisnormativa, que não deu certo, sabe? Sua amiga lá que casa com aquele cara chato, aí eles vão lá numa festa e aí ficam os homens de um lado, as mulheres do outro, é isso que vocês querem? Tipo assim, são pessoas, se relacionem com as pessoas, conviva com outras pessoas, faça as coisas diferentes, não faça tudo com a pessoa que você namora, porque uma ouvinte mandou assim, você até começou falando sobre qual que é a diferença entre solidão e solitude, né? Então, você saber ficar sozinha sem a pessoa que você tá namorando. Sair sozinho de rolê, que inclusive é um spoiler do que a gente vai falar no final de hoje, né? A gente não consegue ficar só com a gente. E às vezes, até as redes sociais acabam sendo uma fuga desse ficar só conosco. Porque se eu fico só comigo, sem rede social, sem outras pessoas, vai vir uns rolês que talvez eu não queira. Os pensamentos, essas vozes na minha cabeça. Sejam pensamentos, sejam experiências, bagagens, traumas, qualquer coisa. A gente pode usar uma relação com medo de ficar só e vir tudo isso à tona e a gente achar que não vai conseguir lidar, entendeu? Assim, em vários momentos aqui vai ser muito bom inserir a mensagem, faço terapia, mas não é porque eu sou psicólogo que eu tô falando isso, porque se não for fazendo isso, como é que você vai resolver isso tudo? Como é que você vai lidar com essa bagagem, entendeu? Eu sempre falo que aqui acaba sendo um podcast de vivência e eu falando da minha, eu consigo ver que pra mim o que ajudou muito foi terapia. Aí, gente, a Celestista falando, pelo amor de Deus. Nossa, fez muita diferença. E terapia com também um pouquinho de buscar ler sobre conhecimento, me ajuda também. Porque acho que é um mix interessante. Não que eu li milhares de teses e isso resolveu todas as minhas questões, mas porque, assim, a terapia me ajudou em vários pontos, mas entender a sociedade, como ela é estruturada, me ajuda a aliviar um pouco dessa culpa internalizada. Para mim ajudou muito, assim, por exemplo, o feminismo me ajudou muito a não me culpabilizar sobre várias coisas que eu vivi, vários abusos que eu vivi. Então foi um pouco de conhecimento que me levou também à terapia. Eu falei, não, pô, tipo, isso aqui não é só meu. Então, a caminhada com as pessoas LGBTs me ajuda. Eu acho que às vezes a gente quer uma solução só para alguma coisa, mas essas coisas não tem. Uma só não tem. Mas é o combo, né? A mistura de vários. O combo é bom. A gente tá muito conectado, porque eu tava pensando exatamente isso quando você tava falando. O que a gente tava falando, a questão de papel de gênero, né? Então, bom, quando eu entendi que, pô, esse negócio de gênero, isso é uma criação. Eu podia estar bem plena aos 8, 7 anos, correndo descalço na rua com um shortão comprido e largo, camisetão, cabelo tudo desgrenhado e a havaiana branca encardida, encaixada na mão, sabe como? Eu era assim também, pra defender no gol. Correndo, e aí, não, deixa eu brincar de bolinha de gude e meter o dedão no meio fio que você tava jogando futebol e bets. Quando eu entendi que eu não tava errada, não era feio, não era uma coisa, meu Deus, e que foram normas que colocaram, normas entre aspas, né, que colocaram e exigiram de mim uma postura dentro dessa norma, cara, é uma liberdade. Só que daí tem um pulo da gata, né? Às vezes ter contato com essas informações, se a pessoa não tem recurso interno dentro dela para lidar, o cara pode pirar, viu? Então aí a terapia ajuda nesse ponto também. Isso que você falou é muito verdade. Por que não dá pra fazer só uma coisa? E aí eu também vou falar de uma experiência pessoal. Eu também sofri com algumas coisas na infância para adolescência que era pressão estética relacionada a peso. É uma coisa que eu acho que eu nem sei falar muito bem sobre isso até hoje, porque é uma coisa que me marcou muito, sabe? Eu não sei se eu falo muito bem sobre isso. Eu tive distúrbio alimentar,
alimentar, tive várias coisas complicadas quanto a isso. Me informei bastante sobre gordofobia, sobre tudo. Só que aí eu fazia terapia e falava assim com uma terapeuta, que eu comecei a me sentir culpa. Porque, eu entendi tudo, então eu me senti... Olha o que eu fiz comigo. Olha o que eu fiz comigo e outra coisa. Eu ainda estou com algumas questões sobre o meu corpo, mas eu não deveria estar, porque eu já entendi tudo, como funciona o patriarcado, como é que funciona o machismo, como é que funciona a gordofobia, por que eu ainda estou sentindo isso? Então, eu tinha a informação, só que a informação estava me comendo por dentro, porque eu me senti... Eu falei assim, agora eu já sei por quê. Por que eu não me livrei desse sentimento? Porque é só com terapia que eu fui. E ainda lido, não tô solucionada, não. Conversando com a minha terapeuta, ela falou assim, não adianta você saber tudo, né? Tipo, então você sabe como é que funciona as marchas do carro, mas você tem que andar do carro pra saber dirigir. Como se fosse um mar ou uma piscina bem extensa. Você pode pular de um lugar alto para mergulhar. A terapia é o saber nadar, saber pular dentro desse mar, dessa piscina. Sim. Se você vai sem saber nadar, você pode se afogar. Tanto é que no processo da terapia, a pessoa chega na primeira sessão. Dependendo de como vier, na primeira sessão eu já sei tudo que tá acontecendo, como tem que fazer com a pessoa. Eu posso chegar e jogar esse caminhão de coisa em cima dela. A sua mãe é isso aqui, nananã, você tem que fazer assim com a sua mãe, com o seu pai, nananã, com o seu relacionamento. Vai adiantar jogar toda essa informação pra ela de uma vez só? Não, tem que dar pranchinha pra ela nadar, né? Famoso comendo pelas beiradas. Você tem que ir empoderando essa pessoa. Além de educá-la em relação a essas questões da estrutura social, até entra na questão do estresse de minoria, a gente precisa educar uma pessoa que está numa categoria minoritária sobre o estresse de minoria, né? A gente tem que ir empoderando ela, então é meio que, hoje eu vou te ensinar isso, mas é só um pouquinho. A gente vai fortalecer você naquele outro. E, sabe, fazer um joguete assim, como se fosse uma gangorra mesmo. Porque senão a pessoa não dá conta. Ela pode pirar na batatinha, ou ela pode entrar num estado de negação muito grande. Inclusive, a negação é uma das coisas que pessoas LGBT mais vivem. Mesmo que ela tenha se revelado publicamente na sua identidade de gênero ou sexualidade, muitas ainda vivem em si uma negação muito grande. Consigo. Isso também pode gerar esse sentimento de solidão. E culpa também, né? Ai, gente, culpa. Até bateu aqui, né? Eu brinco com o pessoal, né, que eu atendo nas redes sociais. Eu sou uma pessoa TDAH com diagnóstico tardio. Fui diagnosticada ano passado. E me fez entender por que eu vivenciava tanto ódio 24 horas por dia. Eu sinto ódio a todo momento. A todo momento é um ódio, assim, desenfreado. Eu tô parecendo muito calma aqui, mas você falou culpa? Cara, que ódio que eu tenho. Que ódio que eu tenho da sociedade de fazer pessoas incríveis acharem que elas têm culpa de ser como elas são. Isso me revolta de uma forma que você não tem noção. Então, assim, como não internalizar isso com um chá de revelação, com a infância, com a adolescência, quando você não tem esses contatos, esses pares? Como que vai chegar numa vida adulta saudável, com relações saudáveis? Como? Spoiler pra quem não sabe, não tem como. Não tem como não internalizar tudo isso e não chegar na vida adulta, ou pelo menos mais 18, com parafuso desajustado na cabeça, entendeu? O Brasil é um dos países mais ansiosos. Geralmente, categorias minoritárias sofrem mais ainda de quadros ansiosos, depressivos, ideação e tentativa de suicídio. Quanto mais minoritário... E como assim, quanto mais minoritário? Tem uma minoria que é maior, que é maior, né? Que é mais pesada que a outra... Bom, a gente vai olhar o recorte. Uma travesti branca, com uma classe social média pra cima, ela vai viver algumas coisas que uma travesti preta, que mora na favela, não tem recurso nenhum, vai viver diferente. Sem interseções, né? Exato, a gente tem que ter esse olhar interseccional pra nossa vivência LGBT, porque ajuda a retirar um pouco dessa culpa. Quando a gente entende o contexto, faz aquele... agora eu entendi, agora tudo fez sentido. A gente consegue claro, não... Nossa, acabou a culpa. Estalei os dedos, acabou a culpa. Mas reduz um pouco esse peso. Eu lido com muita culpa. Assim, é uma das grandes coisas que eu levo pra análise com a minha psicóloga. Aí um dia ela me fez um exercício que eu achei muito interessante, talvez possa ajudar. Que ela falou assim, vamos desenhar essa culpa, vamos dar um nome. E aí eu criei um personagem dessa culpa e chamei ele de Luciano Huck. Porque eu tava com muita raiva do Luciano Huck na época. Mas é um exercício que eu faço às vezes de colocar de onde que vem essa culpa, né? Faça a culpa cristã, da igreja católica, ou colocar uma coisa, alguém que você odeie. E aí a brincadeira que eu fiz com o Luciano Huck é porque ele fazia aquela coisa de humilhar o pobre lá pra dar alguma coisa, sabe? Que eu ficava puta com isso. E aí eu sei que às vezes quase nunca consigo, mas é um exercício que você jogar aquilo de volta, cara, tipo, isso aqui não é meu, né?
Ajuda a fortalecer em um momento de você saber separar o que é teu genuíno saudável e o que é um reflexo de fora. Eu já fiz isso com algumas pacientes mulheres que tinham muito pensamentos assim, sabe aquela vibe síndrome da impostora? Vamos fazer essa voz, vamos dar cara e nome para essa voz? Aí geralmente a gente pegava uma imagem de um velho aleatório na internet, daquelas inteligência artificial, dava um nome bem de velho e falava que esses pensamentos, né, machistas, misóginos, negativos sobre elas próprias, vinha desse velho. Esse é um bom exercício. O seu Leopoldo falou isso pra mim, você acredita? Que também um velho branco. Você quer o quê, velho branco? Então, claro, né, a psi tem que saber manejar isso, se a pessoa não tem nenhum quadro esquizofrênico, psicótico, pra não reforçar. Mas ajuda. Querendo ou não, a gente vai começar a analisar. Putz, eu não falaria algo tão duro pra mim, mas eu tô pensando. A gente começa a separar o que é nosso e o que é internalização dessa sociedade que é tão problemática na estrutura, entende? E assim, ou mais uma vez, só o conhecimento não vai resolver. Porque você vai tirar toda a estrutura que essa pessoa tem, porque o conhecimento desmistificou tudo que estava ali segurando. E como é que um prédio sobrevive sem estrutura, sem fundação? Ele cai. Então precisa trocar essa estrutura. Por isso que eu acho que tem que ser um misto, porque o conhecimento vai te levar a algum lugar, porque eu acho que foi conhecendo um pouco até que eu fui chegar até a terapia, então ele tem a sua parcela ali que vai ajudando, mas não vai se sustentar sozinho. Uma coisa só não dá, né? Tipo, tem que ser várias coisas. E também não é só conhecimento e terapia. Tem muitas outras coisas que a gente vai falando por aqui hoje, né? Mas assim, olha, as normas e expectativas sociais sobre LGBT e sobre ser LGBT, cara, a gente recebe mensagens negativas sobre isso ainda na barriga, né? Como eu comentei. De todos os lados. É da mídia, é da política. Ah, mas de que forma a política vai fazer isso? Na mídia eu já vi. Cara, na falta de direitos LGBT já é uma forma de comunicar. Não tem aquele rolê, tipo, a pessoa que não fala no silêncio, o silêncio comunica. A falta de direitos LGBT é uma comunicação da política pra nós, entendeu? Eu vi um vídeo de um cara esses dias falando, é o LGBT. Aí ele é decepção pros pais. Aí no ambiente de trabalho ele é renegado, a gente tem que lutar contra o governo que não quer que a gente exista, religiões que colocam a gente no estigma, por isso que a gente tá aqui gravando no mês do orgulho. Então você voltar e falar, não, eu tenho orgulho sim de ser quem eu sou, é muito importante, porque são várias coisas que você passa ali, né? Não é simplesmente uma coisinha. Olha tudo que você falou, cansa, né, ser LGBT? Nossa, exato, por isso que a gente tem que rir às vezes. Eu vivo através do meme. Sim. Nossa, o dia tem que começar e terminar com meme, né? Então, assim, a gente recebe mensagens negativas de todos os lados, da mídia, da política, da família, da escola, da igreja, do trabalho, do estágio, da faculdade. Cara, onde a gente vai tem mensagens negativas. Então, meio que a gente chega num entendimento que talvez isso aqui que eu tô entendendo que eu sou, eu não deveria ser, talvez não deveria estar rolando, não deveria estar fazendo, talvez seja algo errado. Aí vem culpa, vem essa dificuldade de integrar a própria identidade, a dificuldade de sentir o orgulho, porque falar e sentir são duas coisas diferentes, né? Sentir o orgulho de ser LGBT, de ser quem se é dentro da sua identificação, seja cis, seja trans, seja LGBT, seja uma pessoa assexual, uma pessoa não binária, independente, sentir orgulho disso. O que faz você ter orgulho de ser quem você é? Com todas essas mensagens negativas ao teu redor, desde o dia que você nasceu. O que faz? Não vou dar resposta, porque cada um vai ter uma. Sim. Cada um vai ter uma, né? Então, essas expectativas e normas sociais, esses papéis que a gente tem de gênero, que a gente reproduz na comunidade. Gente, eu adoro fazer essa análise da comunidade LGBT. A gente se fode tanto com a sociedade, que a gente tem falado até aqui, e a gente reproduz igual dentro da comunidade. Então, se falaram pra mim que eu nunca vou ser bonita o suficiente porque eu sou gorda, porque eu não sou loura, do zóio verde, eu vou olhar pra pessoinha do meu lado, que também é bi, vou falar, mas bi, né? Você quer o quê? Que a pessoa não tenha ciúme de você? Que você é bi? Uma bifobia internalizada, muito escrachada. O que eu já vi de relatos, né, de pacientes trans, não, porque eu fui falar com a pessoa que também é trans, mesma identificação, e falou que eu só vou ser trans o suficiente depois que eu fazer hormonização ou alguma cirurgia. Da onde que tirou isso, caralho?
provavelmente veio de algum lugar que, você nunca vai ser isso porque você não nasceu assim. Então você nunca vai ser uma mulher de verdade, né, pra mulher trans, porque você não nasceu com vagina. Você nunca vai ser um homem de verdade pro homem trans, porque você não nasceu com pênis. Então reproduz esses discursos da estrutura pros próprios pares. Tanto é que não tem como a gente negar que dentro da própria comunidade a gente acaba sendo muito tóxico com a gente. É uma briga de ego do caralho, mas não é um ego que é sustentado por um orgulho genuíno, por um ego que tem conteúdos ali. É como se fosse um castelo de cartas, se você assopra cai tudo. E é um inseguro e vulnerável, com medo do outro, sendo que tá tudo no mesmo barco. Por isso que eu acredito muito que as coisas têm que permanecer em uma certa pluralidade. Porque, por exemplo, eu posso ter muito mais algumas vezes para conversar com mulheres lésbicas, sáficas, bis, porque a gente vai ter um assunto ali que tem a ver, mas eu não gosto de criar um ambiente que seja só de uma letra. No grupo de Telegram do Sapa Justa, a maioria é mulher, porque a maioria das minhas ouvintes são mulheres, né? Acaba que são as pessoas que se identificam. É isso que acontece. Mas eu não acho nem um pouco saudável colocar um ambiente fechado. Porque a partir do momento que você segmenta, aí vai começar a segmentar outras coisas. Então vai ser só mulher cis? Não, vai ter mulheres trans também. Então vai ser só, sei lá, do Sudeste? Tô inventando segmentações aqui, mas sempre, se você for fechando assim, você vai acabar construindo uma coisa que pra mim não faz sentido. O que faz pra mim sentido? Um ambiente de respeito. Então, quem pode entrar lá no grupo, que eu tô dando o exemplo de Telegram? Todo mundo. Eu aceito hétero cis também. Contanto que você queira contribuir para um ambiente saudável. E é o que levo para minha vida também, porque essas pessoas vão fazer sentido assim. Exato. A gente se faz na relação com outro ser humano. E quanto mais pluralidade de seres humanos a gente está se relacionando, mais plural a gente vai ser, mais a gente vai se construir nesse processo enquanto sujeito. Isso é riquíssimo. Tanto que esse ponto de se fechar na segmentação entra não só no exemplo do casal se fechar em si, mas naquele que a gente comentou no episódio de rejeição, que vira muito eles contra nós. Eles cis hétero e a gente LGBT. Aí, dentro do LGBT, eles homens e a gente mulheres. Eles trans e a gente cis. Eles gays e a gente lésbica. A gente lésbica e elas bi, pan, sabe? Vai segmentando cada vez mais. Isso não favorece em nada. Nem a nossa própria vivência, nem os nossos relacionamentos. A gente não tá construindo nada de legal, nada de importante, nada que agregue dessa forma. E isso é um sinal que a pessoa ainda está iniciando o desenvolvimento da sua identidade LGBT, porque é uma das fases de desenvolvimento. Ainda segmentar eles e nós. Até uma mulher, ela entrou no grupo do Telegram Sapa Justa, e aí depois ela saiu, porque ela viu que tinha, sei lá, tem 2, 3 homens gays lá. Tipo, no privado ela falou, não, mas porque todo lugar que tem homem gays, eles predominam e acabam excluindo a gente. E aí, por exemplo, o que ela citou, eu já vivi. Eu já estive em lugares onde homens gays te diminuem, por ser a maioria, é o GGG e tal. Aí eu falei, se eles fazem isso, eu não vou fazer isso. Por que eu vou fazer o que eles fazem em paralelo? Pra mim não encaixa. Eu falei assim, se isso acontecer, a gente vai moderar ali e falar assim, olha, você tá desrespeitando a fala de outra pessoa, que não quer dizer que você não possa construir um espaço onde as pessoas são bem-vindas. Se eu tiver, pessoalmente, num lugar onde tem 10 homens héteros, eu vou sentir um pouco de medo. Essa é a realidade da sociedade. Por conta do contexto que a gente vive na sociedade hoje. Sim. E faz todo sentido. E faz todo um sentido. Só que isso não quer dizer que eu não vou... Olha, tem um homem hétero aqui, eu não vou conversar com ele. E que você não pode se enganar. A gente não pode generalizar. Porque essa generalização que ela fez, né? Não sei se ela ainda tá no grupo, se ela vai ouvir esse episódio. Um beijo pra ela. Volta pro grupo, né? Venha pro lado colorido da força. Essa generalização que ela fez com os meninos, né? Gays que estão no grupo. Cara, se outros homens gays, geralmente cis gay, cada letrinha tem estereótipos, tem coisas específicas, não só na forma de se portar, se relacionar, mas de saúde mental. Eu entendo, não estou generalizando. Tem algumas questões, sim, que eu identifiquei, que tem estudos e comprovações. Então, se muitos homens cis gays na vida dela trataram ela assim, ela não consegue ver que eles fizeram isso porque eles sofrem com uma estrutura que ela também sofre. O que os leva a fazer isso é justamente a mesma estrutura que a leva a ficar mal com outras questões e a fazer o que ela fez também. Então,
A gente não pode rebaixar uma letrinha para dar visibilidade para outra. São todas elas se levantando ao mesmo tempo. Eu não lembro se a gente comentou em conversa antes de gravar, mas aquele caso da lésbica que não fica com mulher trans. Sim. Você fica por conta da genitália? Então você vai ficar com homem trans também. O que te faz lésbica? Se a gente entrar nesses questionamentos, a gente não vai meio que, eita, cuzão, tudo que eu acreditava não existe. A gente é só um ser humano que está se interessando por outros seres humanos. Até o nosso gosto, a nossa preferência, né, entre aspas, preferência, ela tem uma origem ali na estrutura. Eu acho que, na verdade, também tem uma complicação ainda nas redes sociais aí, que é um assunto que também rende um episódio à parte. É que quando você entender suas preferências é importante, porque eu já conversei, inclusive, às vezes você acha que gosta de uma coisa, depois você vê, gosta de outra, as coisas mudam quando você reflete. Tem gente que mulheres sáficas que passam a vida inteira achando que só se interessam por homens cis, depois descobre que se interessa por mulher. As suas certezas não são tão certezas assim. E preferências você vai ter, apesar que eu nunca fui uma pessoa que falei muito de coisas de ter um tipo, assim, eu acho uma coisa meio... Apesar de que acho que acaba você tendo, mas quando você define um tipo, enfim, é outra história. Não consegue fechar, né? Não consegue. Nunca vai bater, mas o problema é quando você pega essa sua preferência e coloca isso, expõe isso, num sentido de querer desmerecer outra pessoa. Isso leva aí a mais opressão, leva as pessoas a não se sentirem acolhidas no ambiente, ou coisas piores que a gente já viu casos de suicídio, outras coisas, a gente fazendo isso dentro da própria comunidade. Ao mesmo tempo que eu acho importante a gente não colocar tudo no mesmo saco de a comunidade é assim. Não, você faz parte da comunidade e você é responsável por também levar isso de outra forma. É o que eu digo, eu não aceito que falem, por exemplo, toda lésbica é assim, Não, são seres humanos. E você tem que ler que tem lésbicas que são péssimas, tem lésbicas que são legais. Tem cis hétero que é escroto pra caralho e machista e é violento com LGBT, e tem cis hétero que é um puta aliado pra gente, entendeu? Seja homem ou mulher cis hétero. Então a gente não pode generalizar, não pode. Temos especificidades? Temos especificidades, sim. Tem estereótipos? Tem estereótipos, sim. A gente brinca com estereótipos, mas a gente não pode levar essas brincadeiras e essas questões pra generalizar e falar, a comunidade é tóxica, eu não vou me relacionar com ninguém da comunidade, vou ficar só no meio cis hétero. Não é assim. Aí volta de novo naquele eles e nós. Vai ficar num ciclo, né? Exato. E esse exemplo que eu falei, nem lembro, é até bom não citar nome pra não ter processo. Né? Sem nomes. Essa mini querida, né, que falou, ela reproduziu a opressão que ela, enquanto mulher cis, passará ainda nesse tempo e espaço da sociedade. Ela reproduziu. Mas também vem de dor, mas a sua dor você não pode justificar para passar mais dor para as pessoas, né? Esse é um ponto. Exatamente. Ai, você tá muito cirúrgica, eu estou adorando isso. Você não pode usar isso como muleta. Ai, mas é que eu sofri. Anjo, vai pra terapia, meu amor. Não vai ficar despejando um caminhão de bosta, de trauma nos outros só porque você sofreu. Não justifica. Explica, a gente entende, tem compaixão, vem dar um abraço, chora no ombro. Mas eu não vou usar isso pra justificar. Não dá, não pode. Aí tem a questão da autorresponsabilidade. Você falou, a gente entende que tem questões tóxicas dentro da comunidade. A gente está identificando questões tóxicas na sociedade aqui o episódio inteiro. Como a gente não vai ter isso dentro da comunidade? É um corte. Mas a gente precisa se autorresponsabilizar pelas relações que a gente cultiva, pelas relações que a gente mantém, as formas que a gente vai se portar, se comunicar e qualquer outra coisa com as outras pessoas LGBT e pessoas não LGBT. Porque tem uns LGBT que assim, porra, olha aí, tá sujando o nome da comunidade. Por isso que a gente também tem que dar voz às coisas que são boas também, né? Jussara, eu acho que a gente tem muita coisa pra falar aqui. Cara, eu ouvi o episódio em etapas, né? Episódio tal, parte 1, Isso, parte 2. Tem, com certeza tem. Mas eu queria que a gente, porque eu fiquei pensando sobre essa questão de solidão, sobre a gente ver os problemas da sociedade, mas eu queria que a gente não terminasse esse episódio meio baixo astral, eu queria que a gente terminasse... Não há nenhum pensamento suicida em ninguém. Isso, eu quero criar possibilidades para as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que é importante a gente reconhecer esses pontos, porque também reconhecer vai levar a gente a entender que não é uma coisa individual da gente, que só você que está sofrendo, não é isso, mas que a gente podia dar dicas práticas para as pessoas
Conhecer é que a gente vai fazer um recorte mais de amizades, porque a gente vai fazer uns mais pra frente aí. Tem ouvintes que querem dar dicas de paquera. Eu vou ficar devendo, porque eu tô casada faz 15 anos. Eu também não sou muito boa, não, mas vai vir gente que é boa pra fazer. Mas eu queria falar sobre fazer amizades mesmo, conhecer pessoas. Eu perguntei a alguns ouvintes, eles responderam lá no grupo de Telegram, mas também no Instagram. Eu acho que tem dicas muito boas aqui. Uma que às vezes são coisas óbvias, mas eu acho que é sempre bom falar. Uma da dica que a gente até conversou aqui antes, que é participar de atividades em grupos. Por exemplo, se você gosta de esporte, procurar pessoas que fazem futebol, vôlei, que eu tô jogando queimada aqui com os homossexuais de Belo Horizonte. Nada é muito bom, velho. Puta merda, muito bom. E isso pode ser muito bom, né? De você criar vínculos lá. Então você conversa, a pessoa, depois da temada, quem for de beber fica bebendo, você vai conversando lá. Esporte em si, eu acho que é uma boa dica pra quem gosta. E o esporte já é saudável por si só, pro corpo e pra mente, pra quem sofre de ansiedade, esportes e atividades físicas é muito bom, recomendo. Cara, em grupo, tem essa chance de conhecer pessoas. E não para só no esporte, questão de grupo. Cursos, aulas livres, né? Então, vou fazer uma aula de Muay Thai. Tem outras pessoas lá também, entendeu? Então você pode fazer amizades lá. Você pode fazer um curso de, sei lá, gastronomia, whatever, sei lá, italiana, francês, sabe? Esses cursos que tem assim, pontuais. Você pode fazer amizades ali. Uma vez eu fiz um curso de oratória. Eu fiz várias amizades lá, de pessoas que tinham dificuldades de se comunicar, entendeu? Então é muito legal, porque você vai encontrar pessoas que têm interesses parecidos com os seus. Não fica aquele clone, né? Tipo, somos completamente idênticos. É legal porque você vai se relacionar com o plural, sem saber se a pessoa é LGBT ou não. Se você for jogar futebol com mulheres, vai ser a galera LGBT. Temos aí, né, um perfil específico no TikTok só sobre memes das mulheres. Estou generalizando, mas é experiência própria. Mas fica aí a semente da dúvida, né, de você olhar e talvez não seja cis hétero essa mulher. Você falou essa de coisas também, me mandaram lá no Instagram. Eu citei aqui já na conversa o grupo de Telegram de Sapa Justa, mas tem outros grupos que são... tem um grupo lesbo de clube de leitura. Eu acho que, na verdade, são leituras sáficas que as pessoas participam, ou seja, tipo, você não quer fazer esporte, mas gosta de ler, galera de clube de livro é interessantíssimo. Se você não consegue achar um específico de leituras sáficas, clube de leitura no geral, que as pessoas leem aleatoriedades, cada um lê com um livro no mês e tal. Tem grupos online, tem grupos presenciais. Então, se não tem nenhum grupo que você saiba na sua cidade, você pode montar um e começar um. Quem sabe, né? É uma boa, tipo, eu montei o Sapa Justa. Temos coletivos também, muitas cidades têm alguns coletivos, acaba sendo mais em cidade grande, mas cara, nada impede quem tá em cidade pequena chamar um conhecido ou começar com você só e ir convidando pessoas, seja coletivo feminista, coletivo LGBT. Aqui em Ponta Grossa, 17 de maio, teve uma audiência pública pra gente discutir políticas públicas LGBT na cidade, e disso a gente montou um coletivo de psis LGBT na cidade. A gente vai ter o primeiro encontro em agosto, para dar tempo da gente organizar, né, que agosto é o mês do psicólogo também, então a gente tá ali já com alguns ali, então, psis trans, psis lésbicas, não binárias, bissexuais, gays. Cara, você pode montar o teu rolê se você não achar um, porque às vezes tem alguém igual você procurando. Linkado a isso, eu acho que é uma dica que aí a pessoa vai ter que se expor, que é ir nessas coisas sozinhas. Então, tipo, tanto nessas que a gente já falou, clubes e tal, mas eventos culturais, show, teatro, exposição, pode ser difícil, mas é uma boa dica. Balada, LGBT ou não. Você pode aprender a lidar com essa questão de solidão e solitude, mas também pode levar você a ter interação com outras pessoas que estão no local, porque às vezes quando você vai com só uma pessoa, sua amiga, você fica na panelinha e conversa só com aquela pessoa. Se você vai sozinha, você fala, eu tenho que me virar aqui. Acaba se forçando no relacionar-se, né? E é bom, é bom. Gente, a gente tem que aproveitar mais esses rolês solos pra gente se curtir, sabe? Sabe aquele famoso, vou me levar pra passear? Ai, que delícia, cara, é muito bom. Eventos, né, que você tinha comentado. Você pode participar de organizações de eventos. Tem alguns coletivos que organizam eventos, enfim. Existe tanta coisa, assim, nesse quesito que a gente não faz ideia. Você pode participar como voluntário de algum lugar, uma ONG que cuida de doguinhos e gatinhos, ou um local que cuida de idosos. Tem ONGs na cidade, toda cidade tem uma ou outra ONG
algum serviço, assim, voluntário, né, não governamental, que você pode conhecer pessoas lá. Sem contar que é um trabalho muito bacana, você tá fazendo algo pela sociedade, né, que não tá merecendo tanto. Mas é bacana, porque você conhece pessoas, as pessoas vão te conhecendo, tipo, eu sei, eu tenho uma pessoa que, olha, eu acho que você super se dá bem, vou te apresentar. Igual os antigos maias faziam, né, de uma pessoa apresentar pra outra. Sim. E uma coisa que aí talvez é uma chave na mentalidade que você tem que virar, que eu escutei um podcast em inglês falando sobre isso, que a autora fez um livro sobre amizade, é que as pesquisas lá mostram que as pessoas gostam mais de você do que você imagina. Só que aí quando você vai com a mentalidade, tipo assim, ai, ninguém gosta de mim, aí você fica lá, tô fechada, sei lá, ok. Aí isso vira aquela bola de neve. Então a pessoa, nossa, a pessoa nem olhou pra mim, então ela também não gosta de mim. Então fica aquela coisa. Quando você bate o olho assim, nossa, que cara de metida. Aí a pessoa tá ali assim, tá. Ela nem tá pensando nada de você e você já tá deduzindo. Isso diz mais sobre você do que sobre a pessoa. Então, olha pra si, pra esses pensamentos que vêm nesse momento de medo, né, desse contato social. Essa antecipação da rejeição, esse medo de isolamento, muitas vezes está dizendo algo sobre nós. Você tem medo da rejeição, tá? E é muito mais fácil pessoas LGBT terem esse pensamento negativo sobre si, porque, porra, olha o tanto de mensagem negativa sobre nós, né? Como a gente não vai internalizar isso? Mas sempre lembrar que, independente se você é cis, é trans, independente do que você se considera dentro da comunidade, você é um ser humano de valor e ponto final. Ninguém mais tem autoridade ou, eu tenho uma justificativa para comprovar que você não é merecedor de coisas boas. Não, quem fala isso é cagador de regra, entendeu? E aqui eu vou me refutar. Eu estou cagando a regra de que você tem valor só por existir. E você merece sim coisas boas. Então, quando vier esses pensamentos para você, se você não faz terapia, não tem condições, não tem, enfim, não vai rolar procurar agora esse processo, lembra sempre o que a gente tá falando aqui agora. Cara, será mesmo que esse pensamento ele é um fato? Porque os pensamentos geralmente não são fatos, não são reais. Será que a pessoa de fato pode estar achando que você não é legal? Será que a pessoa realmente não vai gostar de você? O que prova esse teu pensamento? Entende? E se permita para essa experiência. Vai ser ansiogênico no começo, vai dar uma angústia, vai dar uma ziquezira ali, mas quanto mais a gente vai se permitindo, mais a gente consegue se permitir a longo prazo. Porque quanto mais a gente se fecha, mais fechado a gente quer ficar, entende? Mas vai ficando difícil. Eu tenho várias coisas com ansiedade social, mas eu me coloco em várias situações que é associação com a piscina gelada. Eu falei assim, vou lá e pulo de uma vez, porque se eu ficar matutando demais, eu fico muda, não consigo falar. Só que eu gosto de socializar, então é meio contraditório. Eu sou introvertida e extrovertida ao mesmo tempo. Não, você é extrovertida com traumas, é diferente. É verdade. É diferente. Porque, às vezes, a gente tem uma sociedade que espera que só aquela pessoa que tá falando alto, que tá interagindo, que vai poder socializar. E não é assim, né? Eu acho que tem modos, você consegue. E assim, se reconhecer que talvez você não vai ser a pessoa que vai se falar mais alto ali naquela reunião, tá tudo bem, vai com o seu jeitinho. Às vezes você pode ter um pouco mais de aflição com um grupo grande, então tenta aí conversar com uma pessoa, com grupos menores, né? Assim de bebê, um degrau por vez, né? Esse de pessoas mais introvertidas se sentirem um pouco... Quando tem um extrovertido assim, tomando conta do rolê, se sente meio... apagado ali de certa forma, né? Olha, às vezes a gente vai encontrar alguns extrovertidos sem noção. Vai. Que não deixa ninguém falar, tá? Acontece. Mas vão ter alguns extrovertidos que vão perceber que você está querendo falar e essa pessoa vai te ajudar a falar. E outra, você pode não falar tão alto, né? Não ter a potência vocal de uma pessoa extrovertida, tudo bem. Mas assim, você tem boca. Então, se você tentou falar uma vez, ninguém te ouviu, ninguém te deu espaço, pede licença. Tipo, gente, licença. Eu aqui tô tentando falar, vocês estão me cortando, não estão me ouvindo. Vamos dividir aqui o microfone para todo mundo, né? Ai, meu Deus. E se eu falar isso, vou me achar qualquer coisa, XY. Olha, se você já tá se julgando, isso tá dizendo sobre você. Que o outro vai fazer isso, né? Então, você é uma pessoa incrível só por existir. Não significa que todo mundo vai gostar de você também. E tudo bem, né? E tá tudo bem, cara. Eu não gosto de todo mundo também.
Exato. É questão dessa preferência e gosto, a gente valida as diferenças, porque senão todo mundo ia ter que ser igual. E a gente não tá falando desde o começo aqui da importância da diferença, da diversidade? Então, beleza, você não gosta de todo mundo. Você faz parte de um mundaréu de pessoas que são diversas, diferentes. Por que todo mundo tem que gostar de você? Tendo isso em mente, dá uma ansiedadezinha, um ruinzinho no coração, mas não significa que naquele grupo que você tá, não significa que todas as pessoas que você vai tentar contato não vão gostar de você. E não é porque a primeira não gostou, que, ai, foda-se, não quero nunca mais, vou me exilar numa caverna, não quero mais me relacionar com o ser humano. Se a primeira não gostou, é tentar de novo. E eu acho que também, às vezes, você precisa assim, é muito forte, mas é bom você experienciar algumas coisas. Eu, quando comecei lá com os 9 anos, sair para os lugares LGBTs, eu fui em vários locais que eram LGBTs, mas que não tinham nada a ver comigo. Um tipo de música, galera. Aí eu fiquei assim, nossa, acho que eu não tenho nada a ver com a galera LGBT. Porque eu conheci um grupo só e eu achei que todo mundo estava resumindo ali na galera LGBT. E aí fui passando com o tempo e fui criando um grupo que não é só LGBT, mas que tem pessoas diversas, que para mim é o que faz mais sentido hoje, de diferentes pessoas e com coisas diferentes, né? Eu tenho amigos que gostam de uma coisa, o outro vai gostar de outra e tá tudo bem. Então, às vezes é isso, né? Também você tem uma única experiência e fala. Eu vejo muita gente falando isso que eu discordo completamente. Ai, porque todo gay só gosta de diva pop. Não, você conheceu alguns que gostam. Existe nichos, as coisas são muito nichadas. Você vai encontrar diversas pessoas. E às vezes a sua experiência não é o reflexo de toda a realidade, né? Tipo, não é só isso. Então, às vezes é bom você ir num lugar e falar, ah, legal aqui, nem preciso odiar as pessoas, não, só ver que, tipo, ah, essas pessoas não têm nada a ver comigo, vou tentar em outro local também. Porque às vezes a pessoa fala, não, já tentei, uma vez eu socializei e deu errado. Ai, e uma vez é pedir pra apanhar na bunda, né, meu anjo? Esse teu exemplo que você deu lembra muito aquelas fases do movimento da identidade LGBT que eu citei no episódio de rejeição. Às vezes a pessoa está em dúvida, ela está bem confusa e vai depender da qualidade desse primeiro contato, se ela vai prosseguir no desenvolvimento da identidade ou se ela vai regredir e se trancafiar mais ainda no armário, né? Então, tem que tomar cuidado. Ai, uma vez eu falei, uma vez eu tentei falar num grupo com um extrovertido falando mais alto e passei vergonha, queimei a cara, não sei se esse termo é conhecido nacionalmente no Brasil. Anjo, você queimou a cara uma vez. Ok, move on, segue em frente. Você vai ainda queimar a cara outras vezes. Você vai ser a pessoa que vai fazer o outro sentir com a cara queimada. A vida, ela é um plot twist gigante a todo tempo. É 24 horas plot twist na tua cara. E a minha experiência pessoal é quanto mais eu exponho a isso, menos eu ligo para aquela única vez. Porque aí eu já tive outras vezes, aí vai ficando mais fácil. Vai calejando. Vai calejando. Eu tive uma experiência assim já na vida adulta que eu não imaginava que ia acontecer comigo. Eu vim pra Ponta Grossa, eu tinha 21 anos já, um filho de 5 anos, né? E vim transferir a faculdade. Tava meio que encaminhada, só que não tinha começado a faculdade, mas também não tinha terminado. Então tava ali no meio, no limbo. E na cidade que eu morava, eu já tinha minha rede de apoio, já tinha as pessoas, os amigos. Eu participava de um grupo de ditos nerds, né? Muita gente, uma pluralidade gigantesca, desde aquele nerd super estereótipo até uma patricinha super nerd que nem imaginava que era. Então era bem legal. Quando eu cheguei aqui, nossa, vou super fazer amizades e conhecer pessoas e só continuar minha vida. O tanto de chute na cara e soco na boca que eu levei de pessoas que me enganaram, que se fizeram amigos de começo e depois me apunhalaram pelas costas. Ó, não tá escrito. Eu me vi, hoje, né, depois de 10 anos aqui, eu me vi me fechando de uma forma que eu nunca imaginei que iria me fechar. Tanto é que um episódio depressivo que eu tive na minha vida, eu vivi aqui, com essa chegada muito brusca, essa quebra de expectativa, porque a realidade ela deu na minha cara, né? Não é assim, Anja, que você vai continuar vivendo, você vai ter que se adaptar de novo, em outro meio diferente, com um texto diferente. Então, por muito tempo eu tive essa dificuldade, essa insegurança, para quem que eu vou abrir algumas coisas, para quem que eu vou falar, com quem que eu vou contar, porque eu não confiava. Porque
porque eu cheguei confiando logo de cara. Então, com essas lapadas na cara, eu fui aprendendo o quê? Não é todo mundo que é confiável, não é a primeira pessoa que vai gostar de mim que eu vou gostar. Às vezes, mesmo que goste, se dê bem, às vezes não é a primeira relação que fica legal, que eu vou ter que manter ou vai ser bom de manter na minha vida. Então, a experiência vai calejando a gente para ir avaliando o que é melhor pra gente ou não. Por isso que a gente erra tanto na adolescência e na infância. A gente não tem experiência. A gente precisa ir se expondo a essas experiências. Inclusive, é uma técnica para lidar com transtornos ansiosos que é disposição ao objeto ansioso. Claro que, dependendo do que for, tem que ter acompanhamento de um profissional junto. Dependendo do que for, não é só pular na piscina gelada, tem que tomar cuidado. Estou só citando a possibilidade. Porque vai ter pessoas que, mesmo ouvindo tudo que a gente tá falando aqui, Lê, se elas tiverem um grau de ansiedade extremo, muito rígido, cara, mesmo elas querendo e tentando, elas não vão conseguir viver essa experiência. E tá tudo bem, tem que ver outro caminho que dá pra caminhar, entendeu? Isso é importante também. Não é porque uma pessoa consegue que a outra vai conseguir. Eu acho que a gente voltando, né, sendo um pouco repetitiva, mas que é necessário, a terapia é um caminho que pode te ajudar a entender também qual é o espaço que você vai dar ou não. O que a gente falou lá no começo também sobre usar a rede social de uma forma mais ativa e não tão passiva que você construa, pode ser uma dica também mais interessante do que se jogar numa piscina gelada de uma vez. Acho que cabe avaliar. Mas uma dica que pode ser um pouco mais generalista é que olhar isso com atenção. O ser humano é um ser sociável. Não é um ser sociável do jeito que é igual para todo mundo. Você tem que encontrar qual que é o que te vai fazer bem. E também, por exemplo, tem gente que vai ter 50 amigos. Tem gente que vai ter 2, tá ótimo. Vai ter 1. Não existe uma regra, não existe uma quantidade. Isso também é prejudicial, porque eu vejo muitos comentários de gente vendo vídeo de TikTok de grupo de amigos. 25 amigos, né? Nossa, só tenho 2, será que eu tô errado? Tem amigos, você nem sabe se essas pessoas são amigas de verdade, o quanto elas brigam. No projeto, isso não. Eu acho que o que a gente pode tirar de um conselho, talvez, vamos dizer assim, pro episódio tenta se entender, ver o que serve para você, como você pode alcançar o que você quer, se você tá bem do jeito que você tá, se você consegue buscar uma ajuda, seja psicólogo ou de alguém perto de você, ir manejando essas coisas, dando ideias de possível. Então, para alguma pessoa que a gente falou que vai servir ela sair sozinha, para outra jamais, mas vai servir ela talvez entrar no grupo de leitura. Ou no grupo Telegram da Conta Justa. Também. A gente também tem que lembrar que as amizades são diferentes, né? As pessoas são diferentes, nós somos diferentes. É importante a gente se conhecer, mas tem amizades que vão requerer um nível maior de manutenção e outras menos. Por exemplo, para não ficar confuso, muita palavra diferente, eu tenho TDAH. Então, hoje eu entendo que TDAH faz total sentido porque que às vezes eu fico mais de um mês sem lembrar que uma pessoa que eu amo muito existe. Isso acontece, né? O nome disso é inconstância de objeto. Eu lembro da pessoa, imediatamente eu lembro do afeto, do que a gente viveu, mas se eu não vejo ela, se eu não lembro dela em 30 dias, só não lembrei. E aí, eu já tive amizades. Cara, você ficou uma semana sem falar comigo? Como assim? E aí pensa, a vida já é corrida, uma pessoa adulta pagadora de boletos, que precisa trabalhar. TDAH, então, nossa, eu sou um monstro, eu sou horrível, eu sou péssima, eu sou uma péssima amiga, não sei se é amiga. Hoje, eu consigo ver assim, eu cheguei num ponto que eu desenvolvi amizades de baixa manutenção. São pessoas que a gente sabe que a gente se gosta, que a gente se ama, que a gente vai estar ali, e a gente se combinou o seguinte, cara, se eu não estiver falando com você, você precisar de mim, vem atrás de mim. E eu vou fazer o mesmo. Isso aí é muito legal, né? Porque você não espera que a pessoa haja de tal forma. E isso também é uma coisa que dá pra você combinar, conversar, né? Porque se você entende que a pessoa é assim, você não fica lá projetando que ela me odeia, então, né? Porque aí, por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa, minha namorada tem TDAH, se a gente não conversasse, tudo que ela faz, eu ia achar que, tipo, ela me odeia, não quer conversar mais comigo e tal. Só que a gente conversa. Eu não fico achando que, por exemplo, ela não me mandava mensagem do WhatsApp. Eu achava que ela não queria falar comigo. Não, ela conversou, olha, eu sou assim, eu não consigo ficar com o celular na mão e tal. Falei, beleza. Igual aqueles memes, você acha que a pessoa tá te traindo, ela tá perdida na borboleta, batendo sim. asas, 25 minutos, tá ligado? E você ter esse tipo de conversa, igual você falou com seus amigos, é muito interessante. E me lembra também uma dica que eu achei que serviu muito pra mim, que me mandaram lá no Instagram. Nico mandou assim, ó,
manter encontros regulares com os amigos, às vezes é difícil. Você fala, a gente somos adultos, né? Tem várias questões, cada pessoa é de um jeito, tem uns ansiosos, tem os com TDAH, tem tudo tá acontecendo. Aí, o que fizeram no grupo de amigos lá? Marcaram de 15 em 15 dias ter um rolê de jogar jogos de tabuleiro. Por que isso funciona? Porque a ordem é estar marcado, mas se não puder ir, tá tudo bem. Só que eles estavam se sentindo muito ansiosos em chamar, em ter que marcar, né? De falar, vamos fazer tal isso. Aí fizeram isso, deixaram até no Google Agendas para facilitar a organização. E eu fiquei pensando que depois da pandemia, antes eu era uma pessoa que convidava mais as pessoas e ficava organizando rolê. Mas depois da pandemia, chamar alguém para fazer alguma coisa me deu muita ansiedade. E aí eu fico pensando, às vezes eu quero ver mais as pessoas e não tô chamando tanto assim. Eu achei que claro que é uma dica específica lá, porque eles criaram, mas que eu achei legal, sabe? Eu concordo e até uso isso. Tenho algumas amigas que são psicólogas também. E como elas são muito boas, também elas têm agenda cheia, né? Ou seja, dando aula, ou outra coisa. Então, tem uma, inclusive, que eu tive rolê faz 2 semanas, a gente vai se ver agora no feriado. No dia que a gente tá no rolê, a gente já marca a data pro próximo. Então, vamos marcar aqui, a gente bota na agenda, de botar mesmo na agenda do calendário do Google pra avisar, né? Eu tenho um planner, eu uso 2 agendas pra você ter uma noção, né? No meu TDAH. E aí, no outro dia, eu esqueci já. Eu sei que a gente marcou, quando, talvez não lembre, e talvez eu esqueça desse rolê. Mas na semana que eu vou mexer, que tem um rolê que eu vou mexer na minha agenda da semana, tem rolê com a pessoa esse final de semana. Então já tá marcado. Eu só mando a mensagem e confirmar. Eu faço isso com as minhas amigas. Até minhas amigas que a gente mora em outra cidade, a gente marca videochamada. Às vezes só pra gente ficar em videochamada enquanto cada uma trabalha no seu rolê, só pra ter aquela, tamo aqui, sabe? Então, isso não é, ai, que foda, você tem que agendar, é porque você não gosta da pessoa, não tem tempo. Não, cara, a vivência de cada um é diferente, seja por questões de neurodivergências ou ansiedade, ou qualquer outra coisa. Seja correria mesmo, tem gente que tem turnos no trabalho muito exigentes, assim, de não conseguir mesmo. Tá tudo bem, mas dentro do que você tá, com o que você tem, o que dá pra fazer? É agendar pra daqui a um mês? Então agenda pra daqui a um mês e pronto, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo bem. Perfeito. Acho que a gente deu várias dicas boas aqui, falando várias coisas importantes. Mas, né, tem que chegar a um ponto que a gente tem que encerrar, senão o episódio fica com 7 horas aqui, a nossa editora me mata. Mas eu queria que a gente finalizasse, queria saber se você quer deixar os recados finais, alguma coisa assim pra gente... E te agradecer, claro, não terminar sem agradecer, é sempre bom um papo aqui. Eu acho que a gente tem uma conversa muito alinhada e o último episódio ficou muito bom e com certeza esse aqui também vai ficar ótimo, acho que as pessoas vão gostar também. E muito obrigada pelo seu tempo. Vão gostar, o problema é delas, daí a gente continua gravando. Não, eu que agradeço o convite, né? Já no primeiro eu me senti muito honrada, nesse tá vindo de novo, né? Você comentou que as pessoas pediram, meu Deus, me senti mais honrada ainda, né? Quem sou eu no fila do pão? Mas eu agradeço muito a quem pediu, caso seja uma pessoa só ou mais, muito obrigada. Agradeço você pelo convite. A Nara, coitada, que vai ter que editar aí 2 horas. Muito obrigada, Anja, por esse trabalho. Eu só queria lembrar o seguinte, gente. Não é errado ser LGBT, não é pecado, porque até a religião é algo construído socialmente, assim como o gênero e os papéis. Você tem valor por ser quem você é, independente de qual identificação você tenha na comunidade LGBT. E isso é fato e comprovado cientificamente, caso você queira uns artigos na tua cara. Aí eu mando uns por e-mail se você quiser. Só me chamar no privado. Então, tenha isso sempre em mente, na hora que você for se relacionar, seja com amigos, com relações afetivas, com familiares, porque a gente comentou de contexto é muito importante, né? Não é a única coisa, mas tem uns contextos que, olha, fica difícil você criar recurso para viver, viu? Eu entendo muito que isso aconteça, mas você tem valor e você merece ter uma vida legal. Dentro disso, tem diversos recursos que você pode ir atrás para conseguir essa vida mais legal. Do que você pode, o que tá dando para fazer agora? Sempre pensa assim. Eu não tenho condições de fazer terapia. Então, amigos você pode para ajudar a dar uma segurada nessa barra aí, né, que é viver na sociedade LGBT e fóbica. Então vai fazer amizades. Aqui teve várias dicas hoje, né? Caso você tenha alguma dificuldade de se posicionar nas relações, de se comunicar com
com familiares, nas relações afetivas, de amizade, de trabalho, que não consegue dizer não, estabelecer limites, aí eu tenho outra proposta para você. Dia 14 de junho, eu vou fazer um encontro terapêutico. A editora pede desculpas por não conseguir editar antes do evento, porém fica a sugestão de seguir a Jussara nas redes sociais para não perder o próximo encontro. @psicologa.jussaraprado. O nome do encontro é maravilhoso, Não, obrigada. A arte de dizer não nas relações. A gente vai estar compartilhando essas dificuldades de comunicação. É uma oportunidade para conhecer pessoas, caso você queira aí se relacionar lá, porque vai ter essa troca. E eu vou passar dicas práticas para a gente poder aprender a colocar limites saudáveis nas relações e se priorizar. Porque às vezes nesse medo de ficar só, a gente falou, né, que a gente se molda nas relações e muitas vezes a gente aceita qualquer coisa que vem do outro, mesmo que isso não faça bem pra gente. Então a gente vai falar disso dia 14 de junho, relações no geral, não é só afetiva, não é só LGBT. Então se tiver interesse, podem me chamar no privado para fazer inscrição. Gente, eu sei que eu tô no grupo Telegram, mas eu já falei que eu sou TDAH, eu não entro tanto lá. Então me acha no Zap que é muito mais fácil de eu te responder. Eu sinto muito se alguém me chamou ali, eu dei um ghosting por um tempo, mas não foi por querer não, porque eu esqueci que tinha Telegram também. E é isso, gente. Muito obrigada, Jussara. E até a próxima, né? Então depois você vai voltar de novo. É só marcar na agenda, assim, fica mais fácil. Boa. Marcar cada X dias eu venho aqui de novo gravar, né? Sempre me colocarei à disposição do Sapa Justa. Independente da temática, eu dando conta, é claro que eu vou vir aqui falar, não importa quanto tempo a gente fique no bruto. Desculpa, Nara. A Nara que aguente a gente. Nara, qualquer coisa, tem outras pesquisas na minha clínica, se quiser fazer terapia. Eu vou ter que fazer terapia por edição do Sapa Justa. Falar mal de mim, a gente resolve isso aí também. Perfeito. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia-se.se/sapajusta. E a partir de R$3 você escolhe o valor que gostaria de contribuir. Apresentação e pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui vêm de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas, e muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades, é muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapa Justa.